Vamos responder aqui nesse vídeo a dúvida do século. Como foi possível juntar três gênios, PSG, Neymar, eu falei PSG como se PSG fosse um jogador, né? Messi, Neymar e Mbappé no mesmo time e essa jossa não ter ganho nada, cara. Por que que fracassou? Ninguém consegue entender, né? Na verdade, a gente tem algumas histórias em si que são relacionadas a ego e tal. Mas vamos entender, ó. O Fute11V11 trouxe aqui pra gente. Vou deixar o like. Já deixa o seu aí também e bora ver. Pra mim, mano, como que um clube que fez a maior transferência da história Ô, nos caralho. dias de hoje, comprando o maior talento brasileiro dos últimos anos, adiciona a isso uma joia francesa que chegou a ser campeão do mundo ainda com 18 anos, e o único retorno que você consegue com tudo isso... Falam que a culpa é aqui, né? Porque a dupla Neymar e Messi sempre funcionou, mas falam que a culpa é aqui. Até porque agora ele tá no Real Madrid e também não tá rolando muito, não, né? É apenas ganhar mais mídia e, consequentemente, mais dinheiro. Então, como o Paris Saint-Germain conseguiu chegar a ter em seu elenco Lionel Messi, Neymar Júnior, Kylian Mbappé, Sérgio Ramos, Hakimi, e a única coisa que venceram foi o poderoso francesão? Será que o problema real era dos jogadores, da diretoria ou da comissão técnica? Vem comigo que hoje a gente vai se aprofundar nessa era bilionária do PSG Qatar e vamos relembrar um pouco do que foi a trajetória do que parecia ser um projeto infalível. Mas antes, você vai deixar um likezão nesse Já vídeo deixa e aqui vai também, se aqui no inscreve. canal pra Pô, a gente quer bater 100 inscritos aí nesse mês. Tem como você ajudar nós? Clica aí no botão, não custa nada. ajudar a gente a bater essa meta de 30 mil inscritos até o final do ano, valeu? Esse aqui que você tá vendo é mais um dos grandes projetos aqui do canal, onde eu invisto muito tempo em pesquisa e principalmente edição para trazer esse tipo de conteúdo. Então o seu like e a sua inscrição ajuda muito para um canal que tá começando assim como o meu. Agora bora pro vídeo. Eu também. Bom, para começar a gente volta para 2017, quando o Paris Saint-Germain acaba de ser eliminado no que seria até hoje a maior virada da história da Champions. E sim, mano, eu tô falando daquele jogo contra o Barcelona, onde Neymar destruiu e colocou no bolso. E então, como uma resposta àquela eliminação e uma tentativa de se tornar um time que seria respeitado no mercado de transferências, o PSG direciona todas as suas fichas em tirar Neymar do Barcelona, para mostrar... Essa época o moleque tava voando, hein, velho? Nossa, o menino tava voando. Esse jogo do Barcelona, que ele praticamente foi o autor da virada, foi brincadeira. Só quem viu, viu. Essa é a grande realidade. ao mundo que a partir daquele momento era para valer. E então, pela bagatela de 222 milhões de euros, o PSG efetuou a compra e agora eles teriam o terceiro melhor jogador do mundo em seu elenco. O objetivo era claro, mano: liderar um time que brigaria forte em todas as frentes e que tinha como principal ambição ser campeão da Champions League. A apresentação de Neymar foi digna da maior contratação do mundo da bola. Com seu nome estampado na Torre Eiffel, o brasileiro chegava a Paris em um contrato de 5 anos. Essa foi a principal amostra de dinheiro infinito que o PSG iria demonstrar a partir dali. E mano, o impacto dessa contratação foi algo sem precedentes no esporte, pelo menos no que diz respeito à mídia. O PSG, que era um clube irrelevante no cenário europeu e principalmente aqui no Brasil, em pouco tempo se tornou um dos times europeus mais populares aqui na América do Sul. E os impactos de sua transferência para o PSG deixavam tudo isso comprovado. O Paris agora era um time relevante em todos os quesitos, seja esportivo, midiático ou então para atrair novos talentos. E antes da gente começar a citar os vários erros, tem um acerto que é muito importante de ser citado: o acordo entre o clube e a Jordan, que é uma marca de materiais esportivos. E isso foi sem dúvidas um acerto gigantesco. O PSG vendia camisas igual água no deserto, mano. E não era só pelo impacto da imagem do Neymar, é porque as camisas realmente eram muito bonitas, mano. Todo ano era uma mais linda que a outra. Ah, mano, a camisa era bonita, velho. Ô, louco, ele vai falar que isso aqui é feio, eu achei da hora. Mas, mano, a camisa era bonita, mas eu acho que o impacto do Neymar é muito maior. Mano, o Neymar era um rockstar, velho. Um rockstar do futebol. Porra, os gringos gostam mais dele do que nós. E olha que nós gosta pra caralho. Os gringos amam o Neymar, velho. É incrível. O pessoal do Barcelona mama ele. Aí, como que isso não afeta, velho? Vai afetar pra caralho a venda de vendas. Não tem como, não. Nem A toda, venda de né? vendas. Mas a maioria com certeza era. E como se já não bastasse ter o maior craque brasileiro, o Paris investe pesado novamente e contrata a joia francesa que atuava pelo Mônaco, o jovem Kylian Mbappé. O ataque do PSG agora era formado por Mbappé, Cavani e Neymar. E pela primeira vez em muito tempo, o campeonato francês... Vocês acreditam que o Cavani nunca me pegou? Lá ele, né? Mas nunca foi um jogador que eu olhava e falava: caralho, esse cara joga muito. Não, na verdade, eu sempre achei ele meio tipo um atacante ok. Obviamente, se colocar ele no São Paulo, colocasse ele no São Paulo na época, eu ia ficar muito feliz. Mas eu digo dos time brabo. Porra, todos eles tinham aquele 9 pica.
Pô, o Neymar jogava com o Suárez, que pra mim foi um dos grandes 9 que a gente teve aí pós-Ronaldo. Se não for o maior, né? Aí o Cavani, pra mim, não cheirava. Não cheirava a altura. O Ibra da vida eu achava massa, mas o Cavani. Voltou a ter a atenção do mundo todo. Afinal, todos queriam ver como o craque brasileiro se portaria liderando pela primeira vez um clube europeu, já que no Barcelona o líder era claramente o Messi. E de primeira, só para relembrar aqui, a gente já começa com polêmica. Aquela ladainha toda de quem bateria os pênaltis. Neymar, que acabava de chegar para ser o craque do time, ou Cavani, que já era o cobrador oficial. E bom, foi questão de tempo pra gente perceber que quem bateria os pênaltis seria o Neymar. Pelo menos, essa era a intenção. Voltando para o campo e bola, o que é muito difícil quando o assunto é o PSG, desde a primeira temporada pelo Paris, mano, as sementes do declínio da carreira do Neymar estavam escancaradas. E isso tudo, mano, era devido a um fato inegável. A Liga Francesa é um lixo. Como a liga estava praticamente sem holofotes antes, muita coisa não era viralizada, já que o foco era a La Liga e a Premier League, que já vinha em uma crescente. Mas, mano, o nível é bizonho de ruim. Se você acha que o Montpellier, Rennes, Toulouse e uma penca de outros times horríveis aguentariam a Série A do Brasileirão, você tá muito enganado. Eu garanto aqui que todos esses brigariam para não cair pau a pau com os menores clubes do Brasil. E é aí que um dos problemas começava a surgir. Como você motivaria um jogador a levar a sério uma Liga Nacional, que a gente sabe que é esmagadora maioria dos jogos, se ele é muito superior a todos os outros? E claramente ele poderia jogar no seu 10%, que já seria o suficiente para ser campeão com sobras. Então, era exatamente isso que estava acontecendo. Por exemplo, Neymar chegou ao PSG, que já era uma potência no francesão. Já ganhava todo ano sem esforço. Com 10 joguinhos do campeonato francês, o PSG já abriu uma vantagem larga para o segundo colocado. E graças a isso, mano, passou a ser cada vez mais comum ver o Neymar em baladas, festas, eventos de pôquer e qualquer... Eu nunca pensei por esse lado, tipo, da facilidade da Liga Francesa. Pô, tá muito fácil, então eu vou sair pra balada, vou fazer mais coisa por fora, porque não vai atrapalhar tanto. Mas, mano, vou ser bem sincero aqui, eu acho que esse bagulho de festa, balada, não é o BO da carreira do Neymar. Porque você vai ver, Ronaldinho era assim, Romário era assim, Ronaldo, porra, foi pego com... Pô, tá entendendo? O Ronaldão também era da balada, velho. Romário, todos eles eram da balada, só o Kaká que não. Então eu não acho que influencie tanto, tá ligado? Eu acho que, sei lá, o que ele faz fora de campo, meio que, se ele estiver respondendo dentro de campo, ok. Mas outros fatores prejudicar. Talvez, já que o cara só jogava com um timinho mais ou menos, diminuía a frequência em campo. Se ele continuasse no Barça, ia estar sempre enfrentando um time melhor. Isso faria ele ser melhor ainda. Acho que isso pesa mais do que a balada, entendeu? Era outra coisa que não fosse relacionada ao futebol. Porque, mano, ele não precisava de muito. Só 20% dele já era mais do que o suficiente pra bater em todos os times horríveis da França. Com exceção de um ou outro que ele precisava usar uns 50%, vai. Mas é claro que jogar sempre uma rotação abaixo tem o seu custo. E é quando os jogos da Champions, que tem uma intensidade 10 vezes mais alta, chegavam, que a conta por viver nos 20% batia na porta. E não me entenda mal, rapaziada, o PSG todo agia dessa maneira. Só o que importava para o clube era a Champions. A Ligue 1 sempre foi só um detalhe. Então toda a movimentação e concentração era feita somente para os jogos grandes de Champions. Mas agora responde pra mim, como você quer vencer se no outro lado vai ter um time que vive na rotação dos 100%? Como você espera passar para o Manchester City, que joga a vida toda rodada de Premier? Ou um Barcelona que disputava ponto a ponto com o Real Madrid e vice-versa? Mas como ninguém liga pro campeonato francês, nesse vídeo a gente vai focar só na Champions, assim como o PSG fazia. O início dessa nova fase do PSG na Champions começou com o pé direito, na temporada 2017-2018, e uma goleada por 5-0 no Celtic na casa dos caras, mano. Jogo esse que também marcou o primeiro gol de Neymar na Champions pelo PSG, já na sua primeira partida. Foi ele que abriu o placar com o chute de pé direito. Logo depois, Mbappé também marca, ampliando para 2-0 com uma assistência de Neymar. Os caras no começo se dava bem, né, velho? Você vê como é que o mundão é muito louco mesmo. Os caras se davam bem, parecia que eles eram bem brother de início, daí depois foi decaindo. Depois, Cavani marca mais 2 vezes e conta também com um gol contra para fechar o placar de 5-0. Depois de ter batido no Celtic, o PSG agora teria um teste à altura, o Bayern de Munique, no Parque dos Príncipes. E bom, a partida contra o Bayern começa com um gol daquele lateral direito lá, que eu não vou nem citar o nome aqui, porque, né, na minha opinião, ele nem deve ser lembrado. Mas foi uma assistência do Neymar pra ele. O segundo gol foi de Cavani, e o terceiro do Neymar, que só empurrou pra rede.
fechando então a partida com mais um placar dos sonhos. Um 3-0 no Bayern, jogando em casa, para a sua torcida então criar esperanças de que naquele ano, com Neymar e Mbappé, poderia ser diferente. Logo depois, o PSG pegaria o Anderlecht. Eu queria ver o time. Peraí, deixa eu ver o time aqui, só pra lembrar. Para a sua torcida então criar esperanças de que naquele ano, com Neymar e Mbappé, poderia ser diferente. Logo depois, o Pô, era um baita time, né, velho? Depois veio o Messi ainda. Eu lembro que o Thiago Mota jogava, pô, Verratti jogando pra caralho. Dani Alves, querendo ou não, era um dos maiores jogadores. A zaga aqui é Marquinhos e Kimpembe, eu já não lembro tanto. Pô, e aqui ainda tava o Di Maria no banco, tá? O Di Maria no banco, Draxler no banco. Cara, era um baita time, velho. Rabiot no auge, tá ligado? Não, era um baita time. O fato do Di Maria ser banco já é absurdo. Pra mim, Di Maria jogava muito mais que Cavani. Mas é meio que outra posição, né? Daria pra o quê? Jogar o Mbappé lá na frente e o Di Maria aqui desse outro lado. Aí acho que faria muito mais sentido. E tirar o Cavani, mano. O Cavani, pra mim, não merecia estar nesse time com o Di Maria no banco. O PSG pegaria o Anderlecht. Mano, tomara que eu tenha falado esse nome certo. E, mano, eles sofreram, hein? Tomaram uma pancada de 4-0 em casa com gols de Mbappé, Cavani e Neymar, sendo esse o terceiro jogo da competição e também o terceiro que Neymar marca. Di Maria fecha o placar de 4-0 para o Paris. E como eu disse que eles sofreram, se tem jogo de ida, também tem jogo de volta. Dessa vez, no Parque dos Príncipes, o Anderlecht tomou 5-0. Uma sapatada de 9-0 no agregado. Mano, que o torcedor do PSG... A galera fala muito que o Neymar no Barcelona tava no auge, mas esse começo de PSG, pré-Copa lá também, ele tava muito bem no PSG, mano. Ele tava muito bem. É que foi decaindo, né? Por conta das tretas também e tudo mais, mas ele não jogou mal no PSG, pelo contrário, ele jogou pra caralho. O começo é sacanagem. Enfim, mano, 3 gols do Kurzawa, 1 do Verratti e 1 do Neymar de novo. Até aqui, 4 jogos de Champions e 4 gols do adulto Ney. E, mano, como o Anderlecht sofreu, o Celtic ficou com inveja e quis mostrar que poderia apanhar mais. Foi para o jogo da volta no Parque dos Príncipes e tomou um sacode de 7-1. Com 1 minuto de jogo, o PSG não deixou ele fazer o primeiro. Isso aqui é tipo quando você vai jogar um FIFA com seu primo, tá ligado? Aquele molequinho de 5 anos de idade, aí você deixa ele fazer o primeiro gol só pra ele pensar que vai ganhar? Então, é tipo isso. Logo depois o carro passou, irmão. 2 gols do Neymar, 2 gols do Cavani, 1 do Mbappé, todo jogo daquele lateral lá que vocês sabem quem é, e 1 do Verratti. E agora, depois de humilhar geral, o PSG ia para o seu último jogo na fase de grupos. Dessa vez contra o Bayern de Munique na Alemanha. E vindo embalado do jeito que veio, bom, não adiantou nada porque tomaram 3-1 pra mostrar que time pequeno tem que sofrer mesmo. Então, finalmente essa fase de grupos acabava. O PSG agora saía com uma impressão maravilhosa, mesmo tendo perdido o último jogo para o Bayern. E bom, depois de uma fase de grupos linda como essas, o que poderia dar errado nas oitavas? E bom, aqui nós temos mais um grande rival do Paris Saint-Germain durante toda essa fase de Neymar e Mbappé. O sorteio. Logo nas oitavas de final, o Real Madrid. E assim, mano, eu acho bem difícil você não saber. Mas caso você seja um mero gafanhoto e você acha que o Real Madrid de hoje, do Vini Júnior, Mbappé, Bellingham e Rodrigo é forte, é porque você tava comendo terra no parquinho da escola e não viu esse Real Madrid aqui do CR7. Aqui sim, o bagulho era de verdade, parceiro. Pegar esse time na Champions era praticamente sentença de morte. E bom, vamos lá. Primeiro jogo no Santiago Bernabéu. O impossível tava acontecendo, mano. O Paris Saint-Germain jogava bem e tava batendo de frente com o Real. Tanto que abriu o placar ainda no primeiro tempo, com gol de Rabiot aos 33 minutos. Mas, mano... Cara, eu tô rindo aqui lendo o roteiro que eu mesmo escrevi, porque, cara, é muito bizarro esse pacto do Real Madrid, mano. Aos 45 do primeiro tempo, gol do Real Madrid. Cristiano Ronaldo de pênalti, que nessa temporada, moleque, ele tava metendo adoidado. 10º gol do português na Champions e esse ainda era o primeiro jogo das oitavas, mano. Voltando para o segundo tempo, o PSG tava segurando 1-1 maravilhoso, em pleno Bernabéu. Mas aí, como a gente já conhece a história, né, o óbvio acontece de novo. 83 minutos de partida, Cristiano Ronaldo, inevitável, vira o jogo para o Real Madrid, marcando seu 11º gol na competição. Isso já tava ficando ruim, piora quando o Marcelo, aos 86, marca mais um gol nas oitavas pro Real Madrid, fechando o placar de 3-1 no primeiro jogo. É, meu amigo, se tudo já tava ruim, calma que pro Paris sempre pode piorar. Agora aconteceria pela primeira vez algo que infelizmente viria se repetir muitas vezes no futuro. Neymar sai lesionado após uma partida no campeonato francês. Foi aí que aquela começou maldita a cair, lesão no 5º metatarso do pé direito.
E bom, agora eu vou dar uma pausa nos fatos pra poder expor a minha opinião nua e crua, valeu? Depois dessa lesão, que o ciclo de lesões do Neymar teve início. Na minha opinião, mano, você consegue até separar, tá ligado? Existe um jogador Neymar antes dessa lesão e um depois. Mas é aquilo, ele era Foi o que eu falei aqui antes dele falar ainda. Foi aqui que começou a cair, mano. Eu acho que nem foi tanto, tipo, é óbvio, o clima no PSG pesou também e tal. Mas, mano, o maior de tudo foi as lesões, velho. O maior de tudo mesmo. Porque teve essa, aí depois começou a ter um monte, tá ligado? caíram drasticamente, ele ainda conseguia ser superior, mas aquele Neymar auge e principalmente constante nunca mais voltou depois dessa lesão. E bom, como a minha opinião pouco importa, vamos voltar pros fatos aqui que realmente... Eu concordo com a sua opinião, chefinho. A lesão chefinho. acontece no dia 25 de fevereiro, mano. 2 semanas antes do jogo da volta contra o Real Madrid no Parque dos Príncipes. Aí é então, foda, né? o PSG teria que escalar uma montanha sem o seu principal jogador. Era óbvio que ia dar merda, né? O primeiro tempo, mano, até que foi disputado, já que mesmo sem o Neymar, o PSG dava seus pulos pra se manter competitivo, já que o seu substituto era o Di Maria, que vamos combinar, tá muito longe de ser ruim, né? Bom, como eu disse, o primeiro tempo foi pegado e termina em 0 a 0, mas o Paris precisaria de um 2 a 0 pra se classificar, já que ainda existia o critério do gol fora. Porém, mano, o que eles receberam mesmo foi mais um gol do CR7. Aos 51 minutos ele marca e dessa vez de cabeça, sendo esse o 12º gol dele na competição. E mano, a gente ainda tava nas oitavas de final, velho, que loucura. Aos 71 minutos o Cavani ainda consegue empatar pro Paris, mano. Mas o Real resolve acelerar novamente e vira o jogo aos 80 minutos, com gol de Casemiro e assistência de CR7. E a impressão que dava era essa, mano. Se o Paris acelerasse, eles acelerariam também e fariam quantos gols fosse necessário. A diferença era absurda em todos os sentidos, mas principalmente no psicológico. O Paris claramente esse time do PSG, nessa época aí, era muito dependente do menino Ney, né? Aí o bichão machucou, fudeu de vez mesmo. Jogou todo quando viu o Real Madrid bicampeão da Champions na sua frente. A verdade é essa. O jogo então terminava em 2 a 1, com um placar agregado de 5 a 2 para o Real Madrid, que avançava para as quartas de final, eliminando precocemente o clube francês. Maldita lesão no metatarso, mano. Não dá pra cravar que com o Neymar em campo o PSG passaria, mas com certeza seria um jogo diferente. Com certeza. E bom, nessa temporada o Paris levou todos os títulos possíveis na França. E aqui não vou nem desperdiçar o tempo valioso de vocês comentando esses jogos horríveis do campeonato francês, valeu? Dando sequência agora para a temporada 18-19. Agora com o craque brasileiro já recuperado da sua lesão no pé direito, o Paris vinha para sua segunda temporada com Neymar e Mbappé em busca da Champions. O primeiro jogo dos franceses... Nesse ano ele jogou muito ainda. Esse cabelinho dele aí é um cabelinho onde tem vários cortes dele fazendo vários dribles espetaculares. Você vai vendo a carreira dele baseado no cabelo, tá ligado? Real Madrid. E bom, eu acho que vocês lembram daquela final, né? Do clássico golpe de judô do Sérgio Ramos no Salah e do goleiro Karius, que com certeza fez a betezinha pro Real Madrid sair campeão naquele jogo. Enfim, o Paris agora visita o Liverpool na Inglaterra para a abertura da Champions e volta pra casa com uma derrota de 3 a 2 nas costas. E bom, mano, naquela altura perder para o Liverpool em Anfield era normal, não tem nenhum demérito nisso, tá ligado? O time do Klopp tava no auge e amassava todo mundo mesmo. Então, segue o jogo. Vou dar uma acelerada aqui agora, mano, porque se eu for destrinchar todos os fracassos do PSG, o vídeo vai ter 2 horas. O Paris mete um 6 a 1 no Estrela Vermelha, com o hat-trick do Neymar, que inclusive esse jogo eu lembro como se fosse ontem, mano. Essa blusa preta do Paris aqui, coisa linda demais, e o Neymar acabando com esse jogo. Depois, 2 jogos contra o Napoli e 2 empates, um 2 a 2 e um 1 a 1. Até que o jogo da volta contra o Liverpool, o PSG consegue vencer por 2 a 1, com gols de Bernat e Neymar. Milner diminuiu o placar fazia todo gol. Logo após, mais uma pancada no Estrela Vermelha, dessa vez de 4 a 1. Até que a gente chega aqui onde, pra mim, é a pior eliminação do PSG em toda essa sequência. Novamente, nas oitavas da Champions, Neymar não estava disponível. Ele estava juntinho Pelo segundo ano consecutivo, o brasileiro sofre com a mesma lesão no pé direito, fraturando o mesmo 5º metatarso. Eu falei que depois da primeira lesão ali, ele nunca mais foi o mesmo. E mesmo sem o Neymar, o PSG vence o Leipzig fora de casa por 2 a 0 com gols de Kimpembe e Mbappé. No jogo da volta no Parque dos Príncipes, o bizarro acontece novamente. O Paris perde para o Manchester United por 3 a 1 e é eliminado graças ao critério do gol fora. Na moral, rapaziada, isso aqui pra mim não existe, tá ligado? Aquele Manchester United é ridículo de ruim. E mesmo assim foi capaz de ir na casa do PSG e virar um 2 a 0 que tinham sofrido em casa, pô. E mano, a única coisa boa dessa partida foi a reação do Neymar, que tava assistindo o jogo no estádio, tá ligado? E acabou virando meme no mundo todo. E claro, a gente não pode deixar de falar do suposto jogador de futebol Kimpembe, que na verdade, mano, é só um Léo Pelé com grife. Até hoje eu não sei o que os franceses viam tanto nesse cara aí, mano, pelo amor de Deus. E bom, Paris venceu novamente o francesão passeando, mas eles conseguiram perder a Copa da França na final contra o Rennes nos pênaltis. E inclusive, mano, gerou aquele trecho polêmico do Neymar socando um torcedor no estádio.
Ai, mano, o Neymar gerava entretenimento, papo reto, velho. Tô me divertindo. Pô, gera até hoje, né? Antes da Copa mesmo, o cara tava mandando a torcida calar a boca. O cara gera até hoje. É aquilo, fora de campo é outra história, né? Fora de campo tem várias coisas questionáveis, até porque ele é um ser humano. Não tô aqui pra ficar criticando. Eu tô falando de futebol aqui. Até babei. De futebol, porra, inquestionável daí. Fazendo esse vídeo aqui, na moral. Bom, então na temporada 19-20, aqui finalmente um ano digno de todo o investimento do clube francês. Dessa vez comandado por Thomas Tuchel, o técnico alemão parece ter extraído a melhor versão do Neymar pelo PSG, trazendo o brasileiro para jogar um pouco mais como meia de criação do time, mas sempre aparecendo na área também para marcar gols. Em outras palavras, o Neymar tinha total liberdade dentro de campo. O clube havia se despedido de Cavani e agora contratado Mauro Icardi, centroavante que vivia grande fase de artilheiro na Europa. E no dia 18 de setembro de 2019, o seu primeiro jogo na Champions, o Paris já enfrentaria o Real Madrid em casa. E bom, na França, Neymar ainda estava se recuperando de lesão, mas Di Maria o substitui e a lei do ex não falha. Ele deixou 2 gols e Meunier anotou o terceiro para fechar o placar contra o Madrid, que estava tentando se recuperar na ausência de CR7 e outros grandes jogadores que fizeram história no clube. Logo depois, o Paris vence o Galatasaray por 1-0 e o Clube Brugge por 5-0 na ida e 1-0 na volta. Até que finalmente temos o jogo de volta no Santiago Bernabéu contra o Real Madrid, que terminaria em um 2-2, com 2 gols de Benzema para o Real e um gol de Mbappé e outro de Sarabia para o PSG. Agora, finalmente, as oitavas de final começariam. E dessa vez o Paris estava pronto para enfrentar o fantasma de ter caído nos 2 anos anteriores. Mano, eles eram muito brother, velho. É até triste, né, como que finalizou, porque eles realmente eram brother. E tipo assim, quando começou a acontecer esses bafafá aí de Neymar e Mbappé brigando, eu lembro na época, eu falava, mano, os caras sempre estavam zoando juntos, os dois rindo pra caralho junto, pá. Aí, porra, Mbappé começou a ficar um cozido, é isso? Mas, dessa vez, o seu camisa 10 estava saudável e com muita fome de vencer a Champions, após uma enxurrada de críticas da sua própria torcida. Vale lembrar aqui, mano, que nessa época a relação do Neymar com o PSG era horrível, mas ele resolveu que iria apenas jogar o seu futebol e dar a resposta em campo. E foi contra o Borussia Dortmund nas oitavas que o Paris Saint-Germain saiu perdendo o primeiro jogo na Alemanha por 2-1, com 2 gols da jovem promessa Haaland para os alemães e gol de Neymar para os franceses. O jogo da volta, então, só ocorreu quase mudou um o cabelo, mês depois, então você já lembra os portões fechados devido aos problemas que o mundo enfrentava naquela época. O PSG, então, consegue uma vitória contra o Borussia por 2-0, com gols de Neymar e Juan Bernat, eliminando os alemães e finalmente vencendo o fantasma das oitavas de final. E bom, como eu disse antes, a Champions passava por uma fase de menos jogos, devido à pandemia que o mundo estava enfrentando. Então aqui, todos os jogos eram finais únicas, sem jogos de volta. O Paris então enfrentou a Atalanta e venceu por 2-1, com gol de Marquinhos e Choupo-Moting. Avançando agora para uma semifinal e dando indícios de que poderia finalmente ser naquele ano que a chave mudaria para o time parisiense. Na semifinal contra o RB Leipzig, o Ney Day rolava solto nas redes sociais, mano. Onde você via aquela foto clássica do Neymar de moicano pra tudo que é lado, tá ligado? E bom, é claro que ele resolveu entrar na onda. Lançou o moicano pra jogo e a JBL embaixo do braço e partiu para uma semifinal de Champions. Fato que não acontecia em sua carreira desde a temporada 14-15 com o Barcelona, onde eles saíram campeões. E o resultado foi um 3-0 sólido do Paris, com gols de Marquinhos, Di Maria e Juan Bernat. E mano, vou confessar aqui que eu gostava bastante do futebol desse Juan Bernat. Eu não faço ideia de onde ele tá hoje, mas nessa época ele até que jogava bem. E eu bom, nem agora lembro que desse cara. Finalmente o Paris chegava na final da Champions, com Neymar e Mbappé ambos bem fisicamente, Di Maria voando, o time todo encaixado, nada poderia dar errado, certo? Ai, como esse time é azarado, mano. Do outro lado tinha simplesmente um Bayern de Munique todo editado no 99. É sério, mano, esses caras aqui não estavam puros, mas de jeito nenhum, tá ligado? Não existe, não tava puro, não tem como. Os alemães estavam jogando a temporada da vida, irmão, passando o carro em todo mundo, tendo acabado de meter um 8-2 no Barcelona. Nossa. Uma sacolada histórica e ganhando todos os títulos possíveis. Mas vamos lá, né? A gente tem que fingir que a gente não sabe o que aconteceu no final. Paris contra Bayern de Munique, 23 de agosto de 2020. O jogo em si passou bem longe de ser um amasso ou um domínio total do Bayern. Pelo contrário, tá ligado? Foi um jogo muito amarrado, onde claramente nenhum dos dois times queria arriscar e muito menos dar chance ao adversário. Neymar teve sua chance, mas foi impedido por Neuer. Mas agora, isso aqui, esse momento aqui, ninguém fala, né? Mas eu vou ter que falar. Neymar deixou o Mbappé livre pra chutar. E óbvio,
que ele perdeu. Cara, o Mbappé é um caso à parte. Eu acho ele um craque da bola, mas é bizarro como ele gosta de perder gol, mané. Se isso aqui fosse uma final de Copa do Mundo, ele faria gol até de costas. Mas, como era final de Champions, ele resolveu perder brilha, mesmo. né? E logo depois, aos 59, Coman sobe e aparece nas costas de Kehrer e marca de cabeça. Cara, como é que um clube que nem o Paris Saint-Germain, bilionário, quer ganhar a Champions e o seu lateral é o Tico Kehrer? E é isso, mano. O Bayern de Munique vence o PSG na final por 1-0 e se consagra campeão da Champions League e de todos os outros títulos. Merda, né, velho? Levando um sextete na temporada Nossa. sob o comando de Hansi Flick. É, mano, o Paris chegou perto. Muito perto mesmo. Mas não foi suficiente. E cara, repetindo aqui, mano, me diz como que um time que quer ser campeão da maior competição de clubes do mundo, investe rios de dinheiro todo ano e joga uma final com Kehrer na lateral, Marquinhos, Herrera e Paredes no meio campo, pô. Me diz, mano, qual a chance disso aqui dar certo, tá ligado? E o pior é que quase deu. Ah, mas o Marquinhos estava jogando muito de volante. Dane-se, meu irmão. Ele não é volante, pô. Ele é zagueiro. O clube é bilionário. Ele não tinha que estar improvisando o jogador, tá ligado? Verdade. E esse é o ponto. O Paris sempre fez isso. Investia caminhões de dinheiro para jogadores de ataque e o resto do time sempre foi uma mistureba de bagres com alguns jogadores razoáveis. Verdade Tirando, mesmo, claro, mano. o Thiago Agora Silva, que tá bom, sempre né? foi um monstro na zaga. E, inclusive, ele tá mostrando aí que ele sempre carregou o piano do superestimado Marquinhos, né? Que depois que o Thiago saiu, ele nunca mais conseguiu ser o mesmo. E só pra contextualizar, o Paris novamente passou o cerol em todos os títulos da França, tá? Normal. Temporada 2021. Cara, essa aqui é tão broxante que eu vou só passar rápido por ela, tá ligado? O PSG começa enfrentando o Manchester O United e chefinho é perdendo foda, por 2-1 em casa com gols de Bruno Fernandes e Rashford. O gol do PSG foi marcado contra, pelo próprio Martial. Depois ganhou de 2-0 do Başakşehir e perdeu de 2-1 para o Leipzig na Alemanha. Mas venceu no jogo da volta por 1-0. Consegue vencer o Manchester United por 3-1 em Old Trafford, em uma das grandes partidas de Neymar pelo Paris. Esse jogo aqui, meu irmão, ele jogou um absurdo, tá? Quem lembra sabe do que eu tô falando. Depois meteu um 5-1 no Başakşehir e finalmente, oitava de final. Dessa vez era contra o Barcelona. Iremos então finalmente ver Neymar contra o Barcelona, mano. Sinto muito, mas não vai ver não, tá? Mais uma lesão, dessa vez na costela, o que fez com que esse encontro não rolasse. E simplesmente, mano, em pleno Camp Nou, o PSG meteu um 4-1 pra cima do Barça, com hat-trick de Mbappé. Sem o Inclusive, Neymar. mano, cada vez mais vinha assumindo o protagonismo do clube, já que ele é francês, o que automaticamente já o aproximava mais da torcida, e principalmente pelo fato dele estar sempre presente, seja nas derrotas ou nas vitórias, já que ele tava quase 100% Pra você ver do como tempo é que acho que saudável e até a pronto pra jogo. treta, né? O gol Deixa eu do Barça pausar foi aqui. marcado por Até a treta entre os dois, talvez as lesões também influenciou, né? Se o Neymar não tivesse tido tanta lesão, ia continuar ele sendo o líder do bagulho, mas o Mbappé começou a ter que subir um pouco de cargo ali. Imagina que o Neymar ele era o supervisor e o Mbappé era o cara de confiança do supervisor. Olha, se o supervisor para de ir, porra, o segundo colocado ali tem que começar a ser supervisor. Aí na hora que o supervisor volta, começa a rolar uma treta entre os dois. Isso daí em empresa acontece muito, né? Galera da CLT aí tá ligado. Então assim, velho, essas lesões aí eu acho que é o grande calcanhar de Aquiles, é o grande causador da queda, do final da carreira, né, velho? Messi, Do meio pro final, né? fechou 4-0 para o Paris. Logo depois, no jogo da França, ainda sem o Neymar, Mbappé marca novamente, mano. Eu acho que era esse Mbappé aqui que o Real Madrid achou que tava contratando, tá ligado? Metendo 4 gols no Barça em 2 jogos. Irmão, o bagulho era absurdo. O Barcelona diminui com um golaço de fora da área marcado por Messi. Uma curiosidadezinha rápida aqui. Esse seria o último gol de Lionel Messi pelo Barcelona na Champions League. Bom, pelo menos até agora, né? Vai que ele volte pra uma última dança. Mas, então, após eliminar o Barça, o Paris Pensou? agora pegaria O cara o volta Bayern pro em uma Barça. reedição da final da temporada 55 anos nas costas. Caralho, velho. Velhão não para de jogar. passada, agora nas quartas. Neymar voltando ao time e muito mais meio campo do que nunca, vencendo o Bayern de Munique na Alemanha por 3-2, com 2 gols de Mbappé e 1 de Marquinhos, e com 2 assistências de Neymar. Mas, como a sorte do PSG é bizarra, agora nas semis eles pegariam o City de Guardiola, que era simplesmente uma máquina. Perderam o primeiro jogo em casa por 2-1 e perderam também o jogo na Inglaterra por 2-0. As duas partidas foram um domínio completo do City, tá ligado? O placar pode até parecer pouco, mas em nenhum momento os ingleses correram o risco de serem eliminados. E cara, por incrível que pareça, o impossível aconteceu. O Paris perdeu a Liga da França, ficando em segundo por 1 ponto, já que o Lille saiu campeão. E foi aí que os bilionários do Qatar tiveram a sua ideia genial. Vamos contratar o técnico do Lille pra poder comandar o nosso time, pô. Meu Deus do céu, mano, é cada ideia de maluco. Não sei como que a gente se iludia na época achando que isso podia dar certo, na moral mesmo.
Temporada 21-22. Essa aqui, meu amigo. O inacreditável parecia estar acontecendo, mas calma aí, a gente vai chegar lá. O PSG chutou o balde e resolveu dar all-in. Mantiveram Neymar e Mbappé e simplesmente contrataram em uma tacada só. Nuno Mendes, lateral promissor português. Monstro. Hakimi, que também foi destaque na lateral. Monstro. Donnarumma, que Os foi dois o goleiro melhores que deu lateral a do Euro mundo. para a Itália. Mano, os caras têm os dois melhores lateral do mundo. Simples assim. Simples assim, ponto. E até hoje, né? Wijnaldum, esse eu nunca curti muito futebol, mas enfim. Sérgio Ramos e simplesmente Lionel fucking Messi. Os caras tiraram o Messi do Barcelona, mano. Isso aqui até hoje parece inacreditável pra mim, mano. Tipo assim, você vê o Messi com a blusa do PSG Eu pensei que o Messi ia aposentar no Barça, mano. Tudo bem que o Messi saiu por questão de fair play financeiro, que o Barcelona tava tudo quebrado e tal, mas aconteceu do mesmo jeito, o PSG tirou o cara de lá, ele jogou pelo PSG e isso é inacreditável, tá ligado? Até hoje é esquisito ver essa foto do Messi com a blusa do PSG. Quer dizer, não é que ele tenha jogado, né? Mas ele foi pra lá. E aí, né, mano, tem nem o que falar, pô. Você vê ali na tua frente esse esquadrão de reforços e automaticamente já lembrar esse time aí, eu não sei como ganhou, velho. Sabendo que isso aconteceria de novo e com a ajuda do Mbappé ainda, era certo de sucesso. Bom, pelo menos seria, né? Em qualquer outro clube. Mas, na várzea que era o PSG, parece que nem se juntasse o Messi e CR7 no auge daria jeito. A temporada começa e o PSG empata com o Clube Brugge por 1-1. Logo depois vence o Manchester City por 2-0, com gols de Messi e Gueye. Mano, é impressionante. Todo ano surgiam uns 3 bonecos novos no meio campo do PSG que ninguém nunca tinha ouvido falar, tá ligado? Enfim, o PSG vence também o Leipzig por 3-2 e empata em 2-2 no jogo da volta. Perde para o City na Inglaterra por 2-1, mas até aí tudo bem, normal perder pro City. E o gol do PSG foi marcado por Mbappé. Vence o Clube Brugge por 4-1 com 2 gols de Messi e 2 de Mbappé. Neymar estava fora por lesão, normal também. Agora, nas oitavas, onde o filho chora e a mãe não vê, o Paris pega o Real Madrid de Benzema e Vini Júnior, que vinha em uma crescente absurda. Ganham de 1-0 em Paris com gol de Mbappé, mas perdem por 3-1 no jogo da volta. Novamente o gol de Mbappé para o Paris e 3 gols de Benzema para o Real, classificando o time merengue no Santiago Bernabéu. O Paris levou a Liga Francesa de novo, mas perdeu a Copa da França. Time ridículo assim mesmo. Temporada 22-23. Essa que também é conhecida como a última temporada de Neymar e Messi nesse clube amaldiçoado, finalmente. E, mano, essa eu vou simplesmente resumir muito porque ela não existe, pô. É uma temporada a nível do clube, tá ligado? É totalmente ridículo. E foi o Messi chegar, parece que piorou, né? Parece que piorou. O time tava melhor em questão de nome, mas na prática mesmo não tava ganhando mais nem os bagulho francês. Grupos venceu a Juventus por 2-1. Logo depois enfrentou o Maccabi Haifa. Não sei nem que time é esse, irmão, mas meteu 3-1. Empatou com o Benfica os 2 jogos, meteu um 7-2 no Maccabi Haifa. Dá pra ver que o time é bom, né? Esse Maccabi Haifa deve jogar muita bola mesmo. E venceu de novo a Juventus por 2-1. E é aqui que o esforço mínimo do PSG volta a brilhar. Lembra quando eu tinha falado sobre os jogadores só jogarem no seu 20% e tá bom demais, tá ligado? Consequência disso, o Paris passa em segundo do grupo e cai logo contra o Bayern, que era o primeiro do outro grupo. E logo nas oitavas, o Paris leva 1-0 em casa para o Bayern e depois tomam 2-0 na Alemanha, sendo eliminado no agregado de 3-0, não conseguindo fazer um mísero gol em um time onde seu ataque é Lionel Messi, Mbappé e Neymar. Ai, cara, é muito ridículo, meu irmão. Ok, agora vamos lá, mano. Esse aqui é o 11 inicial que jogou contra o Bayern. Com todo Mano, ó, os dois melhores laterais é que eles vieram a ser os melhores, né? Eu não lembro como é que o Nuno Mendes jogava nessa época. O Hakimi eu lembro que ele sempre foi bom, mas agora eles são os dois melhores laterais. Nessa época talvez ainda tava em formação essa dupla de laterais. Zaga, não tem do que reclamar. Meio campo, o Verratti jogava muito. Cadê o Mbappé aqui? Tá sem Mbappé. Esses outros esquisitos aqui que eu não sei, ó. Eu não lembro quem que é Dé Pereira. respeito, irmão. Quem é Soler? Quem é Zaire Merri na fila do pão, mano? Danilo Pereira. Pô, pelo amor de Deus, cara. Ah, mas o Danilo era um bom volante. Irmão, a gente tá falando de um time que tem Messi, Neymar e Mbappé. O seu meio campo não pode ser o Danilo Pereira, pô. Sinto muito te dizer isso, mas não pode. Aí você vai ver quem entra no decorrer do jogo. Kimpembe, Fabian Ruiz e Vitinha. Ai, mano, vou coringar aqui. E não me entenda mal não, rapaziada. Vitinho e Fabian Ruiz são jogadores bons, tá ligado? São ali nota 7. Mas se você quer ser campeão, você precisa ter um meio campo decente. Coisa que o PSG... Pô, meu Vitinho agora melhorou muito, né? Depois que eles saíram.
Depois que o Neymar, o Messi e tal saiu, aí o Vitinha começou a jogar muito. Ele nunca priorizou. Era todo ano, desde que Neymar chegou, com uma Ferrari no ataque, um Siena no meio campo e um Civic na defesa. É óbvio que o Siena é um bom carro, mas não é uma Ferrari, porra. E o meio campo é o principal de um time hoje em dia. Você pode ter o Pelé no ataque. Se a bola não chega nele, fica difícil de fazer gol, né? É verdade. E claro, sem falar nas trocas de técnicos todo ano, que gera roteiro, tá ligado? Isso é tão verdade que é o que a gente sofre na seleção, né, velho? A gente não tem meio campo brabo mesmo desde Ronaldinho Gaúcho, Kaká. Esse é o Flamengo. PSG anuncia um novo técnico novo, empolga na fase de grupos, Neymar lesiona, toma pau para o coadjuvante nas oitavas. Era assim, o ciclo sempre se repetia. Com exceção da temporada que eles chegaram na final contra o Bayern. E, mano, os caras são tão incompetentes que eles conseguiram fazer o Messi ser odiado lá na França, mano. É claro que ele tem a sua parcela de culpa, já que ele parecia estar só usando o PSG para se manter em forma para a Copa do Mundo com a Argentina. Se você for pegar para ver os jogos, as rotações do Messi eram totalmente diferentes de quando ele estava no PSG para quando ele jogava na seleção. E é claro que isso também é culpa do técnico, porque, mano, pelo amor de Deus, né? Você dá um time com Messi, Neymar, Mbappé, Sérgio Ramos e mais uma penca de nomes gigantes nas mãos de um técnico que tem um título francês. Cara, isso é inacreditável, mano. Eu queria muito ver como era esse vestiário, tá ligado? Imagina esse maluco dando ordem pros caras, mano. E, cara, pra resolver a maioria dos problemas do PSG, era só ser um time organizado. Um scout decente já ajudaria 90%. É óbvio que até por questão de fair play, não tinha como o PSG comprar, sei lá, um Toni Kroos, um Casemiro, um Bernardo Silva, tudo na mesma janela. Mas, pô, se você tem um scout decente, você consegue fazer chover com pouco dinheiro. O Real Madrid pagou 6 milhões de euros no Valverde. O Valverde foi um dos titulares dos últimos 2 títulos de Champions League no clube, sendo peça principal, inclusive. Comprou o Camavinga, que jogava no mesmo campeonato francês que o PSG joga. O Tchouaméni, a mesma coisa. O City comprou o Bernardo Silva do Mônaco, pô, que também era do futebol francês. O De Bruyne foi comprado no Wolfsburg da Alemanha, irmão. Então, assim, não tem desculpa. Dava sim pra ter montado um meio campo de verdade e gastado pouco, mas parece que o objetivo do PSG sempre foi o status e não o futebol. Fica cada vez mais claro que a meta do clube era ser midiático, e isso não dá pra negar que eles conseguiram. Bom, pelo menos por um curto período de tempo, porque é um clube tão sem identidade, irmão, que até isso foi por água abaixo. Depois que as estrelas do ataque saíram, o número de seguidores do Paris nas redes sociais caiu drasticamente. As emissoras ao redor do mundo já não compram os direitos de transmissão no francesão e as camisas estão muito longe de vender como água igual era antigamente. Até porque, pelo amor de Deus, a crise também é estética, irmão. Olha como eram as camisas na época do Neymar e do Mbappé pra como tá hoje. Tem nem comparação. O clube teve 5 anos de grandes jogadores. E quando que é esse vídeo aqui? Porque, pô, um ano. Talvez ainda não tinha ganhado a Champions passada. Ganhou a passada e ganhou essa, né? E não conseguiu nem ao menos ser carismático o suficiente para manter o interesse dos torcedores ao redor do mundo. A identificação que o PSG conseguiu criar com a sua torcida foi praticamente nula. Mano, e como se já não bastasse toda a péssima administração, o Paris deu a sua aula, o seu grande finale de como não gerir um clube. Eles conseguiram perder Kylian Mbappé de graça para o Real Madrid. Simplesmente o jogador mais caro do mundo saiu no 0800. Tudo isso logo depois de exigir uma penca de modificação no elenco. Ai, mano, é bom demais isso aqui, cara. Que vídeo bom de se fazer. E aqui eu vou ser um pouco do advogado do diabo, tá? Eu não acho o Tartaruga esse vilão todo que pintam por aí. Pra mim, era claro que ele queria muito ser campeão. Ele percebeu que o Neymar vivia uma vida muito agitada fora de campo, e que o Messi tava cagando pro Paris, e aí ele se viu como o único trouxa que realmente estava dando a vida em campo. Depois ele tentou trazer uns cria dele da seleção da França pra jogar com ele, mandava e desmandava lá dentro, e quando viu que nem o Pelé faria esse time mudar a mentalidade fracassada que ele tem, ele simplesmente meteu o pé e deixou os franceses lá a ver navios, tá ligado? E aí depois de muito Aí os franceses foi lá e foi campeão. É isso que é estranho, porra. É exatamente isso que é estranho, tá ligado? Os caras, sem ele, conseguiu ser campeão. Parece que o Kylian Mbappé, ele leva um karma ali, velho. Ele leva alguma coisa. E, realmente, isso daí é uma perspectiva dele, né? O chefinho falou aqui da questão do Mbappé ser o único que tava querendo no final, né? Tudo bem que no começo o Neymar tava querendo muito, mas depois, como com as treta e tudo mais... Ele foi o único que tava querendo, e daí ele começou a mandar e desmandar mesmo, virar o imperador, né? Tentaram, o PSG resolve dar um pé na bunda do Neymar e do Messi. Na verdade, foi mais na do Neymar, né? Porque o Messi ele não quis renovar mesmo. Era claro que ele odiava Paris e a torcida também não gostava dele. Então ele fez mais que certo, mano. Zerou o futebol depois da Copa do Mundo e foi lá curtir praia e vida boa lá em Miami, tá ligado? E o Neymar, a gente sabe, foi pra Arábia, né? Isso aqui, inclusive, não me desce Mano, o Neymar tinha que ter ido pro Miami também junto, mano. Já tá o trio de novo lá, o MSN
Ia ser muito melhor. É que na Arábia ele ganhou muito mais dinheiro, né? Hoje, mas fazer o quê? Entre o Neymar jogar no Al Hilal e ficar lá mofando no PSG, eu acho que eu ainda prefiro ele no Al Hilal. Pelo menos ele parece estar feliz agora. Este aqui era o ataque do Paris Saint-Germain na temporada 21 e Esse 22. vídeo é E antigo. agora, esse é o ataque do Paris Saint-Germain na atual temporada. Messi, Neymar e Mbappé se tornaram Barcola, Kangli e Dembélé. Hoje, o Luiz Henrique tenta fazer esse time virar realmente E foi campeão, ô chefinho. O plot twist, você nem imagina. Queria poder voltar no tempo e falar pra você, mano, você acredita que aquele time foi campeão? um clube de futebol e não só uma máquina midiática pra moer. Você acredita que o Vitinho, que você falou que não era tão bom, virou um baita jogador? É impossível que ele arrume algo com esse elenco, mas vamos ver, né? O futebol é muito louco. E é isso, mano. Essa Futebol é a é minha muito visão louco. sobre o Paris Saint-Germain. Um time sem identidade, sem carisma, sem futebol e principalmente, acima de tudo, sem nenhum comando. A maior prova disso é que ele nasceu Kelaif ou nasceu Kelaif, sei lá como você quer pronunciar o nome do cara. Enfim, ele até hoje tá como frente do clube mesmo após uma sequência de cagadas, irmão. Pensa comigo, você tem uma empresa, você contrata um gerente com um só objetivo, passa 6 anos e nada deu certo, você só queimou rios e rios de dinheiro seguindo as ideias dele, e quando você para pra olhar, sua empresa mais andou pra trás do que pra frente. Você manteria o gerente? Pois é, o PSG sim, e isso só escancara como eles não estão nem aí, pô. Com certeza, mano, tem muita coisa escondida por trás desse dinheiro. Mano, eles foram campeão, velho, isso que é o maior plot twist. Um terço das loucuras que deve ter por debaixo Deve ter dos até panos. comentário E disso, aí, ó. quem sabe a gente entenda o porquê de eles nem ligarem em torrar dinheiro no futebol. Olha lá, aqui, ó. É quase impossível que ele arrume algo com esse elenco. Nem te conto. Pois é. Dito isso, PSG campeão por 2 anos seguidos. Cara, o futebol é incrível, né, velho? Porque realmente, quando os 3 saíram, ficou sem os 3, você olha o elenco e você fala, mano, o que o chefinho falou aqui, mano, impossível ele conseguir alguma coisa. E foi justamente quando os 3 saíram que deu boa. Eu acho que, na verdade, o que faltava, até na época que tava os 3 juntos ali, era um técnico de verdade. E o Luizinho chegou e bombou. Faltava um técnico pica mesmo. Um técnico, tipo, como envelheceu mal esse vídeo. Realmente, o final acabou sendo completamente o contrário do que ninguém imaginava, na real. Que doideira, né, velho? Que doideira. E agora o Neymar no Santos. Porra, várias decisões aí que poderiam ter sido melhores, como, na minha visão, o Neymar indo pra Miami seria muito mais interessante. Talvez não tão compensatório financeiramente, mas acho que mais interessante. Começar ele ter saído do Barça, já não... Tem vários que questionam essa decisão, né? Quanto mais caro muitas outras coisas. Enfim, é isso. Aqui eu finalizo mais um grande projeto do canal. Eu agradeço muito a você que dedicou 30 minutos do seu tempo aqui. E quero dizer que esse ano ainda tem mais 3 projetos maiores como esse aqui que você acabou de ver. Bom, por enquanto são só ideias, mas eu espero que eu dê conta de tirar do papel pelo menos até o final do ano. Pô, muito massa, velho. Já deixei o like, né? Deixa eu confirmar aqui. Deixa o like você também aí. Se inscreve no canal. Bora dar aquela moral. Bora ajudar a gente a bater aqueles 100 inscritos ainda nesse mês. Valeu, família, tamo junto. Assiste os outros vídeos aí que tem vários da hora. Valeu e é nóis.